Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que bom, irmão e irmã, estamos juntos com Terezinha, ela está caminhando conosco. Terezinha é uma grande irmã, uma mãe, uma irmã, uma amiga. Como não amar Santa Terezinha? E agora vamos ver um relato. Ela com 4 anos, ela tem um sonho de criança, nada de extraordinário. Ela sonha com demônios, com diabinhos, que vão correndo sobre a mesa, que se escondem atrás do baú. Então vamos ver esse pequeno... Vou resumir aqui, tá bom? Os pobres diabinhos estavam lá correndo sobre as mesas e não sabendo como fazer para fugir do meu olhar. Às vezes se aproximavam da janela, olhando como um ar inquieto. E se eu ainda estava lá e me vendo, sempre recomeçavam a correr como desesperado. Então, nesse pequeno sonho infantil, Terezinha vai tirar a experiência desse sonho e trazer um ensinamento espiritual na dimensão do demônio, do diabo. E ela diz, sem dúvida, este sonho não tem nada de extraordinário, nada de extraordinário. Sonho de criança. Porém, no entanto, eu creio que Deus permitiu que me lembrasse dele, a fim de provar que uma alma em estado de graça não tem nada a temer dos demônios, que são covardes, capazes de fugir do olhar de uma criança. Ou seja, esse sonho vai trazer um ensinamento que Teresa diz: a alma que está em estado de graça não tem nada a temer dos demônios. Porque os demônios são covardes, eles têm medo de uma alma que está em estado de graça. O que é uma alma que está em estado de graça, irmã, irmã? Uma alma que está na amizade com Deus, uma alma que está na comunhão com Deus, uma alma que está unida a Deus. De São João da Cruz, a alma que está em estado de graça, os demônios temem essas almas como se fosse o próprio Deus. Em que sentido? Porque a alma que está em estado de graça, ela está refletindo Deus, a luz, o amor, a paz. Então o demônio não suporta. Então por isso que o demônio teme a alma unida a Deus como se fosse o próprio Deus. Segundo São João da Cruz. E Teresa, ela peca também, eu creio que ela peca esse pensamento um pouquinho de São João da Cruz, também nesse sonho. Por mais que ela traz um pouquinho Teresa de Ávila, mas é um pouco assim, uma linha de fundo São João da Cruz também. E a alma que está em pecado mortal? A alma que está em pecado mortal está unida ao demônio. Há um laço de afeto pelo pecado que une ao demônio, porque a alma que está unida ao demônio quer agradar ao demônio, não a Deus. Então imagine a alma que morre em pecado mortal. Então, irmã, você que está ouvindo este vídeo de Santa Teresinha, você está em pecado mortal. Quem está em pecado mortal? Em pecado grave, eu tenho cometido pecado grave contra os mandamentos, contra a lei de Deus. Eu preciso urgentemente procurar um confessionário. Eu preciso romper com o pecado, romper com o demônio, porque quem está em pecado mortal está de braços dados com o demônio. Meu Deus, é urgente. Procura um confessionário, vai se confessar. Se você não pode se confessar por algum motivo, reconcilie a sua vida com Deus, procura um sacerdote. É muito sério, irmã, irmã. Então os demônios, eles têm medo da gente. Então por que a gente tem medo do demônio? Talvez seja porque estamos em pecado. Talvez porque não estou vivendo uma vida de santidade, mas quando eu me confesso com arrependimento, com sinceridade, com contrição perfeita, com desejo de mudança de vida, aquela confissão me une a Deus e eu não preciso ter medo do demônio, nem do inferno. Isso é tão forte no exorcismo, não é? Quando a pessoa está em estado de graça, se confessado, o demônio não pode acusar a pessoa. Então é muito forte estar em estado de graça. O nosso pedido deveria ser apenas esse: Senhor, que eu esteja em estado de graça, que eu permaneça em estado de graça, que eu morra em estado de graça. O demônio quer fazer com que nós saímos do estado de graça e nos colocamos no estado de pecado mortal. O demônio faz isso. Essa é a artimanha do demônio. Por isso a tentação. A tentação é nos tirar do estado de graça. Então cuidado, irmã. Olha que Teresa fala, Santa Teresa de Ávila, é importante. A respeito dos demônios, não façam mais caso deles, que são como que mosca. O demônio é como mosca, sabe mosca que vem perturbar? Acho que são cheios de covardia, desde que são desprezados.
toda a coragem os abandona. Então, desprezar o demônio, você está em estado na graça de Deus, você está em comunhão, está na Eucaristia, está no rosário, está na palavra. Não tenha medo. A sua coragem vai afugentar o demônio. Ele vai ficar com medo de você. E aqui eu termino. Agora a Terezinha fala que Terezinha é muito angelical, né? Porque Terezinha, com 4 anos, disse aqui a sua mãe, tem um cabelo louro, parece algo celeste, não é? Olha que bonito. Ele está lá no alto do céu azul. Ela volta o seu olhar para o alto com uma expressão angélica. A gente não se cansa de fazê-la dizer tão belo, alguma coisa de tão celeste no seu olhar, que se fica arrebatado. Então, o que é isso? O olhar de Santa Teresinha traz essa beleza do céu, porque as crianças trazem a pureza de Maria. O demônio teme as crianças, porque olhando para o olhar das crianças traz o olhar de Nossa Senhora. Porque as crianças, os anjos do Senhor acompanham elas, não é? Assistem ela dia e noite diante da face de Deus. Então, nós temos que amar muito as crianças, rezar muito pelas crianças, ensinar as crianças o caminho do céu, meu irmão. Como é triste quando as crianças são abandonadas, são deixadas de lado, nós não ensinamos o caminho do céu. Então, nós temos que cultivar a alma das crianças, essa cantura angelical. É o nosso papel. É triste o pecado contra as crianças. Ai, daqueles que escandalizaram os meus pequeninos de Jesus, hein? Era melhor nem existir, não é? Amarrar uma pedra no moinho e se lançar ao mar, não é? Então, temos cuidado para não escandalizar as crianças. Ensinar as crianças o caminho do céu, a confissão, a primeira Eucaristia. Isso é bonito, irmão e irmã. Isso é lindo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.